Voltamos então para continuar falando sobre educação científica e agora a gente vai pensar um pouco na etapa anterior da etapa que a gente vinha conversando, né? A gente vinha falando, pensando mais nos anos finais, mas, né, a educação científica, ela existe e é possível, sim, nos anos iniciais, né, Lucimar? Claro. Por quê? Porque o processo, ele é o mesmo, né, independente da idade, mas eu, como prof da área 1, percebo como é importante a gente levar a sério realmente de realizar essas atividades, esses projetos científicos com os pequenos, tanto para preparar eles para o momento que eles vão chegar para ti, que eles já vão ter uma caminhada, já vão ter uma experiência com isso, quanto para aproveitar daquele momento da vida em que eles são curiosos, que eles gostam de perguntar. E aí, conta para nós, Lucimar, a importância dessa pergunta, dessa curiosidade, dessa criatividade que tem com os pequenos para que eles carreguem quando eles chegam lá para ti. Pensando assim nos anos iniciais, que as demandas são diferentes, né, obviamente, a gente tem, né, é importante que a gente valorize sim esses questionamentos, né, dos alunos, porque a curiosidade de fato ela surge ali, eles têm questionamentos, né, tem a famosa fase dos porquês, inclusive, né, por que isso, por que aquilo. Então a gente tem que, é importante que a gente valorize esses questionamentos, né, a gente não deixe nenhuma dúvida, mesmo na área 2, né, não deixar nenhuma dúvida passar, se a gente conseguir atender naquele momento ou em outro. Pensando nos anos iniciais, a gente tem algumas dificuldades sim, que a gente tem que ponderar. Por exemplo, a gente está com uma turma com 20, 25 alunos, possivelmente, né? Então é possível que surjam muitas dúvidas. Então a gente tem que, nesse processo de escuta dos alunos, nós precisamos conseguir identificar qual dúvida, ou como construir desses questionamentos todos uma questão que ela seja significativa para aquele grupo. Porque daí a partir disso eu consigo dar sequência ao meu trabalho. Né? Esse é um processo. Né? Se a gente for partir, a gente pode partir de um tema, a gente pode partir do nosso plano de estudos, ou a gente pode partir da curiosidade dos alunos. O ideal é que a gente parta da curiosidade dos alunos. Esse é o ideal, sempre. Mas a gente vai ter essa dificuldade, né, digamos, nesses termos, de em 25 crianças, onde tem 15 dúvidas, a gente conseguir formatar isso em uma questão só. Então talvez esta seja a grande dificuldade, a gente não dá conta disso. Mas a gente vai ter que ter bastante jogo de cintura para fazer esses encaminhamentos. E geralmente as professores dos anos iniciais têm bastante isso. Né? Então esse talvez seja o ponto assim, mais delicado. Feito isso, né, a gente precisaria então encaminhar para a construção desses primeiros itens. Que é lá, né, se eu tenho, vamos pensar, a gente tem o problema de pesquisa. Se eu tenho o problema de pesquisa, eu já consigo vincular esse problema a um tema. O tema eu já sei qual é. A justificativa. Crianças, por que é importante a gente pesquisar este assunto aqui, essa nossa dúvida? Não vai faltar argumento. Daí o que eu recomendo aos professores quando eu converso com eles? Peguem o telefone e gravem essas falas. Conversem com a direção da escola, com a coordenação pedagógica, que a escola autoriza, e gravem essas respostas. Depois, lá em algum momento, pega essas respostas, vê o que a gente consegue aproveitar ali, e ali está construída a nossa justificativa. Não é nossa, é deles. O problema tu já tem, e agora tu pode também já lançar essa pergunta, mas pensando, até lembrei de uma pergunta de um projeto de uma outra rede, onde eu trabalhava. Por que tatu não sobe em árvore? Não sei por que não sobe em árvore. Eu nem sabia que não subia em árvore, assim. Enfim, é uma coisa curiosa, assim, mas surgiu de uma criança, tá? Então, assim, meninos, por que o tatu não sobe? Por que vocês acham que o tatu não sobe em árvore? Vão começar a surgir lá aquelas coisas assim, né, as respostas deles. Então, tu vai anotar, tem todos os objetivos, tem todas as hipóteses. Como o teu objetivo geral ele é vinculado ao problema, tu já construiu, e os objetivos específicos tu vai construir, tu como professor, tu vai pensar, o que eu tenho que atender, o que consigo vincular deste problema ao meu plano de estudos. Eu vou discriminar aquilo ali. Quanto menores os alunos, mais vai ter que ter essa interferência do professor, quanto maiores, menor. Né? Isso vale para o fundamental, os anos finais, vale para o ensino médio também, né? Penso eu.
Feito isso, né, cumprido essas primeiros 5 itens, que são, eu entendo que são os mais complicados, assim, para os anos iniciais, a gente entra naquilo que a gente chama de pesquisa teórica. Aqui, na verdade, o que a gente vai fazer? Certamente os professores trabalham textos com os alunos em algum momento, trabalham contação de histórias. Esses professores levam músicas para a sala de aula, esses professores levam vídeos para a sala de aula ou filmes. Gente, se eu levar um item de cada um desses que eu acabei de listar, vinculado ao meu plano de pesquisa, a minha pesquisa teórica com os alunos está feita, está pronta. Eu vou para a metodologia, tá, o que é a metodologia? O que nós fizemos para responder ao nosso plano de pesquisa. Essas coisas todas que nós listamos, que nós fizemos para eles em sala de aula, isso é a nossa metodologia. Veja, a gente já tem até a metodologia pronta do projeto, pensada em alguns minutos. Agora eu vou, em outro momento, começar a ver essas produções desses alunos, dessas atividades que eu propus para eles fazerem, seja levantamento de informações, construção de gráficos, essas coisas todas, entrevista, palestra com um profissional, e eu vou pensar, tá, mas o que eu descobri com isso? Né? Vou pegar esses dados e vou pensar o que eu descobri. Eu já tenho as minhas conclusões. Veja, o projeto ele vai se construindo. Talvez esses primeiros 5 elementos que o professor tenha que, de fato, colocar um pouco mais à mão, porque daí é uma questão de autonomia, maior ou menor, né? Próprio da idade no qual ele se encontra. Mas feito isso, né, resolvido esses primeiros elementos, a prática de sala de aula é muito similar. Só que eu vou direcionar para uma questão específica, que é o plano de pesquisa. Né? Então, me parece que isso, inclusive, é muito mais natural aos anos iniciais do que aos anos finais. Né? Porque, historicamente, eu ouço isso de várias professoras, vários professores. Não, nós já fazemos projetos. Nós vamos fazendo o pedagógico, que tem uma outra perspectiva, que ele amplia. Isso. Né? A gente vem para o científico e a gente É o contrário. afunila. Isso. A gente vai aumentando o foco, ele vai delimitando melhor. Então é uma questão muito mais de ajuste de perspectiva do que de revolucionar aquilo que já se faz. Né? Porque isso que eu estou falando é o processo. O processo já acontece nas salas de aula de vocês. Com vocês certeza. já fazem isso. A gente circula em escolas, a gente vê coisas maravilhosas acontecendo. Isso é o processo que já se faz. O que talvez assuste, que a gente conversava agora no intervalo, é a questão da formatação. Mas isso é uma questão meramente técnica. Isso é uma questão que, se for bem formatado, se não for bem formatado, se tiver dificuldades de formatação, isso aí é muito simples de resolver. Tu vai achar alguém na escola que vai te auxiliar, alguém que possa te assessorar nesse processo, ou mesmo vai mandar sem a formatação. O que é importante, tem que sempre frisar, é o processo em sala de aula, o processo pedagógico. O processo pedagógico ele vai acontecer com o registro ou sem o registro. Ele vai acontecer com a formatação correta ou sem a formatação. Isso gera aprendizagem, que é o que de fato nos importa no fim, né, enquanto espaço de sala de aula. Claro, eu conversava com uma colega dia desse, enquanto sai do espaço da sala de aula, pega um projeto, vou levar para participar de um evento, é natural que se pense tem um olhar de competição. Sim. Né? Mas daí tu vai dar uma apuro melhor questão de formatação, de gravação de vídeo, de preparar a apresentação, outras coisas. Mas enquanto a gente está falando de sala de aula, de desenvolvimento na sala de aula, o processo já acontece. Né? As pessoas já estão habituadas a desenvolver isso. Então é uma questão muito mais de acalmar, né? Compreender que é uma questão de ajuste só e continuar fazendo o que já se faz muito bem, inclusive. Eu ouso dizer para as colegas profs que às vezes ao longo de um ano elas desenvolvem vários projetos científicos. Só não estão, né, vamos dizer assim, enquadrados dentro daquela formatação. Eu vi uma expressão hoje cedo, eu acho que se aplica, não caiu a ficha. Né? Não virou a chave também. Isso. Né? Tipo, mas então é assim, tu já faz. É uma questão só de registro. Isso. Né? Então, eu acho que ajustando isso, né, compreendendo isso, vai facilitar bastante a vida das pessoas e vai acalmar muitos corações. Porque né, já acontece, já se faz muita coisa. Eu ouço, assim, já ouvi relatos, aliás, de professoras dizendo que, quando começou a trabalhar a saúde pedagógica, eu senti, mas parece que eu estou fazendo tão pouca coisa,
que eu fazia tão mais antes, mas sim, porque no processo científico tu Vai afunilando. né? Vai direcionando, então tu vai de fato deixar algumas coisas de fora, isso é natural do processo. E até o fato de desenvolver a autonomia dos pequenos Sim. faz com que o professor se sinta nessa situação de estar fazendo menos. Também. Porque como tu passa o bastão para a criança, né, para a criança resolver, para ela pensar hipóteses, tu está recebendo, não só entregando. É menos professor e mais aluno. Isso. Então, isso também dá essa sensação de estou fazendo menos. Mas, na verdade, as provocações dos professores é uma atividade super significativa. Só tu provocar teu aluno, tu não estás fazendo menos, tu está fazendo mais. Vamos pensar assim, né? A gente ouve muito falar, agora mais recentemente, em função da pandemia, dos últimos 2 anos, assim, até um pouquinho antes, que são as metodologias ativas. Todos querem falar de metodologia ativa. O que é metodologia ativa? É ativa porque o aluno toma a iniciativa do processo. Não é o professor mais. Por isso a gente consegue inserir a lição científica como uma metodologia ativa. Porque é o aluno quem vai tomar ali, vai iniciar esse movimento, vai de fato realizar as atividades. Tem que partir dele esse processo, certo? E claro, outras práticas também, assim, se é o professor que está fazendo, se é o professor que está empurrando ou puxando, já não é tão ativo assim, né? Claro, como a gente está falando de anos iniciais, como a gente está falando de anos de educação infantil também, é claro que nessa faixa etária, o professor ele vai ter que trazer algumas coisas, como a gente falava da música, do vídeo, da história, do texto, ele vai ter que continuar trazendo essas coisas, né, para que o aluno possa vivenciar essas experiências em sala de aula, para que ocorra o processo. Então, como eu iniciei dizendo, o professor ainda vai ter um papel muito importante nessa etapa, mas a gente vai construir com ele sim uma trajetória de autonomia que vai começar nos anos iniciais, vai culminar lá no 9º ano e vai continuar no ensino médio. Isso acontece. Isso assim, ó, redes que estão há mais tempo trabalhando nessa perspectiva do Vale do Caí, elas são prova de que isso de fato acontece. Quando a gente consegue levar adiante essa proposta para mais de um ano, para mais de 2, 3, levar adiante. E é incrível como é perceptível em sala de aula. Quando tu te apropria desse processo e aplica ele com os pequenos, tu consegue perceber um crescimento ao longo de um único ano. Agora tu imagina o impacto, a potência ao longo de uma vida escolar inteira. Todas as provocações, toda a caminhada que é feita, como ela vai impactar no desenvolvimento dessas crianças, desses jovens, né, para o futuro. Porque eu fico imaginando justamente isso. Eu, em sala de aula, vejo ao longo de um ano e já percebo um crescimento nítido, claro. Pense, então, em 5 anos, em 10 anos, pensando toda a caminhada. Ou pensando ainda aqueles que vão para o ensino superior. Então, gente, é muito importante pensar a importância, a importância da educação científica desde a base, desde lá do início. Começar essa caminhada para os profissionais e, consequentemente, para as crianças. Né? Talvez o que a gente tem que pensar, né, em termos de redes, assim, de escolas, a gente organizar as nossas escolas para a vivência desse processo. Né? Organizar para que isso, de fato, a gente tenha momentos para desenvolver isso, a gente tenha momentos para apresentar esses trabalhos, a gente tenha o espaço na carga horária para pensar isso, né? que haja para que a gente construa, de fato, uma trajetória dentro do espaço escolar. E daí, quando eu começo a planejar isso ano a ano, né, eu crio uma estrutura dentro da escola e começo a replicar isso ano após ano, os alunos fica mais fácil para o aluno conseguir interiorizar esse processo. Ah, vai ter de novo, vai ter de novo. Ah, não fui bem esse ano, tem outra chance. Eu acho que a gente tem que pensar nesses termos, de estruturando isso nas nossas escolas, nas nossas redes, para que a gente possa oferecer esse tipo de oportunidade para os estudantes, sabe? Porque isso vai acrescentar consideravelmente, né, na vida deles. Com certeza. Gente, eu podia ficar mais horas aqui falando, mas o nosso tempo deu.
E eu quero agradecer novamente, Lucimar, por tu ter vindo, feito essa fala maravilhosa sobre educação científica, né? Desde os pequenos até lá os maiores. Com certeza agrega muito, com certeza vai ajudar muitos professores, muitos alunos, inclusive os maiorzinhos já, a pensar, a ver a educação científica com um olhar mais curioso e mais interessante. Porque é, de fato, uma prática muito relevante, muito significativa, né, nas nossas redes, na nossa educação atual. Muito obrigada, Lucimar, e fica aberto o espaço para ti sempre que tu quiser voltar para falar de educação. Que bom, agradeço pelo convite, tá? Agradeço uma vez mais pela oportunidade. Como eu disse no início, eu acho que é muito importante a gente ter espaço para professores fazerem relatos de prática, né, para que a gente possa se fortalecer como categorias, fortalecer nossa prática educativa, fortalecer nossa ação junto às comunidades onde nós estamos inseridos. Eu acho que isso é muito importante, então, se puder voltar nos momentos, vai ser um prazer poder retornar. Ok, vamos te receber com certeza. Ficamos por aqui então, até o próximo programa.